Quando as programações se acumulam, às vezes acontecem dificuldades. Eu quero, antes de iniciar a pregação, eu quero esclarecer alguns pontos. Domingo próximo passado, o pastor Josafá estava pregando e ele mencionou um acidente que aconteceu com uma das minhas filhas. E ficou assim, só aconteceu um acidente. E eu acho que algumas pessoas ficaram pensando, mas foi grave? Foi perda total. O carro não prestava, por isso ficou imprestável. Ela, quando aconteceu, ela acha que bateu o braço e também a cabeça, mas depois descobriu que não bateu nem o braço nem a cabeça. Quando se vê a foto do carro, a gente diz, Senhor, muito obrigado, porque só Deus para dar o livramento. Porque o carro ficou destruído mesmo, mas era um Peugeot. Se você tem um Peugeot, então você sabe do que eu estou falando. E é um trecho que ela faz todos os dias para ir trabalhar, de segunda a sexta. Então é uma estrada muito boa, por sinal, não tem buracos. E o que aconteceu foi que o eixo da roda quebrou. E a roda saiu inteira, não saiu o pneu, saiu toda a roda. E por ter saído a roda, o carro foi para a contramão. E é uma estrada muito movimentada, mas não bateu em nenhum outro. O carro, e por ela, como qualquer motorista, se você vê o carro indo para um local que você não quer, você freia. Ela freou e segurou. O carro não tem estabilidade e capotou. Um anjo teve um trabalho de colocar uma árvorezinha pequena que segurou o carro para ele não cair na ribanceira. Ela quebrou o vidro. Ela disse que estava com medo do carro pegar fogo e quebrou o vidro e saiu. Mas logo duas pessoas chegaram e ajudaram. Então ela não teve ferimentos, não teve nenhum arranhão sequer, graças a Deus. Então, essa parte eu esclareci. Uma outra coisa. Domingo próximo passado, eu falei com a mídia. E depois alguns irmãos ficaram pensando, meu Deus, o pastor brigou. Não, eu não brigo. Toda essa turma aí me conhece. Eles praticamente são meus filhos. Eu conheço a maioria desde pequeno. Então, quando eu falo com eles, eles nem ligam. Eles só fazem aquilo que é para ser feito. E está tudo bem, eles não ficam chateados comigo. E outra coisa. Esse começo de ano, para mim não foi muito bom. Eu estava com um ano, muita coisa para ser feita, e não consegui fazer uma das que para mim era mais importante, que é exatamente acabar com todo essas goteiras que tem aqui nesse lado, acabar com as goteiras que tem lá na sala das crianças, que lá é pior. E é uma área difícil, porque é muito alto. Eu não costumava ter medo de altura. Até que em uma certa ocasião eu estava lá em cima com o Fábio para a gente ver o que poderia ser feito. Eu escorreguei um pouco, eu fiquei com medo de cair. Tem mais de 7 metros de altura ali. E eu iria cair para esse lado, que dá para cair. O outro lado não tem como cair porque é parede colada. E desde então eu fiquei com medo. Mas depois eu já subi mais 3 vezes para levar alguém lá para olhar. Levei um, ele disse, olha, não tem condições. Pastor Josafá arrumou um. Subi com ele, ele olhou e disse, é muito difícil. Eu disse, claro, se fosse fácil eu faria. Ele disse, olha, eu posso fazer, mas eu não posso dar garantias. Eu digo, tudo bem, vamos ver, me mande um orçamento. Ele não me mandou orçamento, mandou para o pastor Josafá. E eu fiquei esperando até que eu disse, pastor Josafá, ele disse, não, ele mandou para mim. Eu digo, sim, ele pediu um valor exorbitante e disse que não podia dar garantias. Eu digo, eu não quero um cara desse. Primeiro que ele, quando falei com ele, olha, eu preciso ter um carro aqui para fazer as compras. Eu digo, mas quem vai fazer o serviço não é você? Você não tem carro, você não tem... Não, eu tenho, mas meu carro é pequeno. Eu digo, você não... Ou seja, eu chamei um cara que eu sei que o serviço dele é bom e ele trabalha bem. Mas ele estava de férias. Ele disse, pastor, assim que eu voltar, eu tenho 2 serviços que eu preciso terminar e eu vou fazer o serviço na sua igreja. Ele voltou. Ele veio comigo, nós subimos novamente, eu mostrei o serviço, disse o que era para ser feito, e ele ficou de mandar um orçamento.
E aí ele sumiu. Eu entrei em contato com ele, disse: o que aconteceu? A esposa dele disse: pastor, o Ney quase morre, pastor. Não é o Ney da Daci não, tá? É outro. O Ney quase morre, ele pegou essa virose e ele escapou por um triz, ele está se recuperando. Mas ele vai fazer o seu serviço. Ok. O certo é que isso atrasou a vida dele, atrasou a minha também, porque eu queria esse serviço feito antes de eu viajar. Mas ele tem uma previsão de talvez durante essa semana que inicia hoje, fazer esse serviço aqui na igreja. Não vai ser um serviço rápido, ele vai tentar tapar todas as goteiras. Depois que chover, ele vai ver quantas foram tapadas, para que depois a gente possa continuar. Depois que tapar as goteiras, ele vai trocar a parte desse gesso aí de trás, pelo menos da segunda lâmpada para trás, todo o gesso que está muito estragado. E fazendo esse serviço, a gente vai pintar esses bancos, invernizar todos eles, tirar as cadeiras que não prestam, colocar novas, e aí eu vou estar satisfeito. Só que eu não vou estar aqui nesse período. Eu vou viajar, vou passar alguns dias fora, mas eu espero que ele venha fazer o serviço. Nós temos 4 pastores na igreja, temos algumas pessoas que não são pastores, mas que estariam aqui também. Então eu sei que vai dar certo. Por falar em pastor, quero que lembrem de orar pelo pastor Mário. Pastor Mário, eu falei com ele, ele está muito doente. Ele está bem doente mesmo, a voz dele está quase assim para não sair. E ele, por isso, tem faltado às reuniões na igreja. Ele está bem adoentado mesmo. Lembrem de orar por ele e também pela irmã D, que também é um caso bem grave. Então, eu acho que é isso. Agora que eu falei das coisas que não são importantes, vamos falar da que é importante. Deixei para falar por último para que fique. Eu não ia pregar sobre família, porque tivemos um mês todinho sobre família. E eu havia preparado uma mensagem durante o mês que fiquei de folga, que não era sobre família, mas eu não resisti. Eu vou falar sobre o padrão de Deus para a família, tá? Nós não precisamos de uma data específica para falar sobre família, e quando terminar a data a gente não falar mais, porque família a gente tem todo o tempo. Então, para isso eu quero ler em Ruth, capítulo 4, versos 11 e 12, para falar sobre esse tema. E pela tradução que eu tenho, diz assim: e todo o povo se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo concordaram, dizendo: nós somos testemunhas, que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Sê tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, seja a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Dentro desse texto que lemos, existe uma bênção que é dada a Boaz quando ele encontra-se com Ruth para casar com ela. E essa bênção, ela tem um padrão que se repete, porque essa mesma bênção foi dada a Adão e Eva no jardim, quando Deus os uniu. Sejam fecundos, multipliquem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, enfim. Depois de ter feito isso com Adão e Eva, ele fez também com Noé. Quando Noé saiu da arca e oferece sacrifício ao Senhor, Deus o abençoa da mesma forma. E depois que isso acontece com Noé, Deus dá essa mesma bênção a Abraão. Quando ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, ele diz: você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai dominar, você vai... O mesmo padrão. Deus tem um padrão para a família. Deus quer que a família siga o seu padrão, porque por isso é um padrão e por isso se repete. Mas, dentre todas essas épocas em que isso foi falado, em que isso aconteceu, nós não vimos a concretização total dessa bênção. A gente olha para essa bênção hoje como algo que não funcionou, como algo que não deu certo, porque a gente vê dia após dia a multiplicação da maldade se avolumando.
Então Deus continua ainda hoje buscando homens e mulheres que cumpram o seu propósito. A bênção de Deus é sobre a família, é sobre o casal, é sobre a família, é sobre aqueles que compõem uma família. Então, podemos dividir essa bênção em 4 pontos. E depois eu vou demorar um pouco mais no 4º ponto. Uma família frutífera. A primeira coisa que nos vem à mente quando falamos em uma família frutífera é como a que o meu pai teve. 10 filhos. Uma família grandiosa, numerosa, um time de futebol completo, sem reservas. 10 filhos. E geralmente a gente pensa, isso é uma família frutífera. Mas quando a Bíblia fala de frutos, a Bíblia não está falando apenas de filhos. Não é apenas sobre filhos que Deus fala. Podemos ser frutíferos em todas as áreas da vida de uma família, das nossas vidas. Frutíferos em saúde, frutíferos em ações, frutíferos em tudo aquilo que tange a fazer a vontade de Deus. Porque Deus disse, sejam frutíferos. Não lembre apenas de filhos, porque senão nós estaríamos praticamente fora desse patamar na nossa atualidade. A maioria dos casais tem no máximo 2 filhos. E isso já de muito tempo. Alguns países estão com falta de crianças, porque as pessoas casam e não querem mais saber de filhos. Porque filho dá trabalho. Um filho é trabalhoso, 2 são muito trabalhosos. Às vezes eu olho, e não vou muito longe para isso, quando eu vejo a minha filha, principalmente nos primeiros dias, cuidando da filha dela, e o trabalho que dá. Mas tem o lencinho umedecido, tem a fralda descartável, tem tudo à mão. E aí eu lembro da minha mãe que não tinha fralda descartável, que não tinha o lencinho umedecido, que tinha 10 filhos, e geralmente era assim, no máximo 1 ano e meio de diferença de idade. E ela deu conta de todos nós. É bem verdade que ela disse que geralmente quando ela terminava de dar banho no último, o primeiro já estava sujo de novo. Mas sujeira nunca matou ninguém, desde que não seja muito, né? E nós conseguimos sobreviver. Então, os frutos que Deus fala, lembre-se, não são apenas filhos. Uma família próspera. Qualquer família próspera vai querer ter mais de 1 ou 2 filhos. Porque, como falei antes, os custos para se criar um filho são altos. E quando o casal pensa em criar um filho, ele pensa que isso vai ser até que eles partam. Né? Geralmente os pais, quando isso acontece é ótimo. Vão gastar com esse filho muito, porque é muito caro criar filhos. Está aí o Vânio que sabe bem disso. Né? Tem 2 filhas. E quando é menina é mais caro ainda. Menino a gente bota um calção e ele passa o dia todinho com aquele calção, tá vestido. Menina não, é uma calcinha, um short, uma blusinha, uma tiara no cabelo, uma sandália que não pode sair disso. Enfim, eu sei do que eu estou falando. Né? Eu criei 2 filhas. Então eu sei que é muito alto criar filhos. Mas Deus disse, olha, seja uma família próspera. Isso é bênção de Deus sobre a família. Não é uma bênção que você vai pedir, que você vai dizer, Deus já abençoou. Essa é uma bênção que é derramada, que é colocada sobre a família. Nós podemos reivindicar a prosperidade para manter a nossa família dentro do propósito de Deus. Seja uma família influente. Queridos, a pior coisa que existe para uma família é ser uma Maria vai com as outras. Só existem 2 termos, ou você vai ser seguido, ou você vai seguir. Não é como na internet, você me segue que eu te sigo. Se você me seguir, eu vou... Não. Deus disse que é para sermos uma família influente, ou seja, nós temos a obrigação de ser uma família a ser seguida, um exemplo a ser seguido. Uma família que deve ser referência. Por mais diferente que você se ache,
sempre você vai estar dentro de um padrão. Ou você vai estar seguindo alguém, ou tem alguém fazendo a mesma coisa que você. Mas Deus disse que nós devemos ser uma família que influencie, que seja exemplo a ser seguido. E hoje o que a gente mais vê, infelizmente, os influencers, que me perdoem, mas hoje as pessoas são guiadas, dirigidas, são influenciadas, até o nome diz, por pessoas que ensinam sobre criar filhos e não têm filhos. Estão atrás de uma câmera e dizem, olha, você tem que criar assim, assim, assim. E as pessoas olham e vê quantos, tem tantos mil seguidores, então é boa. Eu vou seguir essa dica. Eu vou fazer assim. As pessoas hoje não dão mais doce para os seus filhos, quando são crianças. E a minha filha disse, não, pai, não pode dar doce. Eu disse, por quê? Não, porque faz mal. Eu disse, filha, quantos anos tu tens? Tantos. Tu tem uma filha? Tenho. Você viveu. Você sobreviveu a mim. Eu nunca deixei de lhe dar doces. Se não dava mais é porque não tinha dinheiro para comprar, mas você sempre comeu o doce que queria, e a bichinha sempre foi uma formiga. Mas hoje não pode. Não, pai, mas é porque naquela época as pessoas não sabiam. Eu digo, e hoje sabem? É por isso que se você tem crianças pequenas, não deixe perto de mim, que eu vou dar doce para elas. Mesmo que você fique chateado depois. Né, Jaque? E as crianças me amam por isso. Geralmente as mães passam a me odiar, mas os filhos, quando me vê, pastor, sempre esperando um docinho. Mas geralmente eu também não faço mais isso, tá? Bom, uma família nova. Quando eu falo de uma família nova, eu estou falando de uma geração nova. Aquilo que vai sair de vocês, aquilo que vai sair desse casal, filhos que possam de fato cumprir o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que os nossos filhos sejam melhores. E muitas vezes isso nos desanima quando nós vemos que parece que só piora. Nós olhamos de um modo geral e dizemos, não está dando certo, Senhor, mas que dê certo para você. Se os teus filhos forem boas pessoas, você está no caminho certo. Não se importe com quantos estão aprisionados, quantos estão viciados, se importe com os que Deus colocou na tua mão. Dê conta deles e diga, Senhor, os filhos que tu me destes prestam. Os filhos que o Senhor colocou em minhas mãos estão aqui, eles são bênção, eles te servem, eles te honram, eles te buscam. É isso que é importante. Para que através de você venha uma nova geração que seja melhor do que você no quesito de servir a Deus. Isso é importante. É responsabilidade nossa prover filhos melhores para que o propósito de Deus seja cumprido. Em Ruth, capítulo 4, verso 12, texto já lido, diz assim, isso ocorreu quando Boaz foi até Ruth, e diante de líderes, ali nos portões da cidade, da liderança da cidade, ele praticamente casou com ela. E eles foram testemunhas, e eles abençoaram Boaz e Ruth. E a parte final da bênção diz, e com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, seja a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Eu fiquei pensando, disse, quem é esse cara? Quem é Pérez? Algumas traduções não trazem o acento e outras trazem. E eu fui estudar sobre esse cara, que se tornou como exemplo. Se tornou como exemplo de bênção, que os filhos que essa mulher te conceder sejam como os da família de Pérez, que Tamar deu a Judá. Pérez é filho de Judá. Judá é o quarto filho de Jacó. Quarto filho de Jacó, o nome dele era Judá. E a Bíblia diz,
Não coloque, tá? Eu vou mencionar o texto aqui, mas eu não quero que coloque, porque senão vão ler. E eu vou dar um resumo bem incrível, você pode comparar em casa depois. O livro de Gênesis 37 começa a falar de José, o sonhador, e ele vai até o ponto em que José é vendido para os ismaelitas e vai para o Egito e é vendido a Potifar. E quando você vai ver o que aconteceu no 38, começa a falar de Tamar e Judá. Judá e Tamar. E depois no 39, é quase uma repetição do último verso do 37, começa lá no 39, quando José é vendido para Potifar e ele vai para a casa de Potifar. Mas o 38 fala desse caso específico de Judá e Tamar. Judá, quarto filho de Jacó, ele sai de perto dos seus irmãos e vai morar com um outro camarada. E lá ele conhece a filha de Suá. A Bíblia não dá o nome dela, só chama de filha de Suá, uma cananeia. E ele casa com essa mulher. E ele tem o seu primeiro filho com ela por nome o segundo, Onã, e o terceiro, Selá. Depois de algum tempo, casa com Tamar. Ele casa-se com Tamar, e ele era um camarada mau, ele não era gente boa, ele era meio nojento. E a Bíblia diz que ele era tão ruim que Deus o matou. Foi Deus quem matou. A Bíblia é muito clara nisso, Deus o matou. Morrendo, tinha o seu irmão, Onã, que os judeus seguiam, e isso era lei para eles, o levirato. Ou seja, eu me caso com alguém, e eu morro sem que essa mulher tenha um filho do sexo masculino, o meu irmão, depois de mim, se não for casado, vai receber essa mulher como esposa. Mas os filhos que ela tiver serão descendentes meus que morri, e não dele. Então morreu, Onã recebeu Tamar como esposa. Mas ele era um camarada egoísta. Ele disse, eu não vou gerar filhos para o meu irmão, eu quero gerar filhos para mim. Então todas as vezes que ele tinha relações com Tamar, a Bíblia diz que ele jogava o seu esperma na terra, e dessa forma ela não engravidava. E a Bíblia diz que Deus ficou muito desagradado dessa desobediência e matou Onã. Então essa Tamar já se tornou quase a viúva negra. 2 foram mortos, Deus matou 2, porque não estavam sendo bons com ela. Judá disse, eu só tenho agora um filho. 2 já morreram por causa dessa mulher, eu vou entregar o meu filho. E se ele morrer? Isso não está no texto, tá? Isso é pensamento meu. Mas é o que eu também faria, certamente. Então ele foi com Tamar e disse, Tamar, vamos fazer o seguinte. O meu filho ainda é novo. Selá é novo ainda. Vai para a casa do teu pai. E quando ele ficar adulto, então você vai casar com ele. Tá certo, tudo bem. Tamar foi para a casa do seu pai. Ela estaria de luto até um novo casamento. O tempo passou e a Bíblia diz que a filha de Suá morreu. Morreu a esposa de Judá. Simplesmente morreu. Passado o luto, a Bíblia diz que ele, com um amigo, chamou para ir a uma outra cidade, Tímina, para assistir o tosquiar das ovelhas. Ele tinha muito rebanho. Então ele ia para essa cidade e geralmente era feito grandes festas na tosquia das ovelhas. Ele chamou esse amigo para irem até lá. E vocês vejam que a Bíblia não esconde nada. Tinha gente fofoqueira nessa época também. A Bíblia diz que alguém foi lá com Tamar e disse, olha, o teu genro vai lá para Tímina. Ele vai lá para a tosquia das ovelhas. Então o que ela fez? Tirou a roupa de luto, botou vestes novas, colocou um véu e foi para uma cidade que ficava próximo a Tímina, por nome Enaim. A Bíblia diz que ela ficou na beira da estrada. Judá tinha perdido a esposa, tinha passado o luto e também não era um cara muito
Não sei o que é que eu vou dizer dele, nada. A Bíblia diz que ele foi e ele viu, não reconheceu, ele viu uma mulher. E quem ficava geralmente nessa situação eram prostitutas. Ele então chegou lá com a mulher e disse: olha, gostei de ti, vamos. Ela disse: vamos, mas o que você vai me pagar, vai me dar em troca? Ele disse: eu vou lhe dar um cabrito. Você fica pensando, né? Sai barato, né, o negócio. Um cabrito. O que é certo é que foram. Ela disse: olha, aí eu não confio muito em você. Eu quero um penhor de que você vai cumprir a sua palavra comigo. Ele disse: mas o que você quer? Ela me disse: dá o teu colar, me dá o teu selo e o teu cajado. Eu fico com eles até que você me traga o cabrito. Tudo certo. Tudo bem. Ele pegou e entregou. Estava feliz. Isso dá uma ótima mensagem, tá? Porque o selo é autoridade, ou melhor, identidade. Ele perdeu a sua identidade quando ele deixou com ela. O cinto é fidelidade. A Bíblia fala de cinto e cordão algumas vezes. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o seu cajado era a sua autoridade. Identidade, fidelidade e autoridade ele deixou com a mulher. Chegando em Tímina, ele disse para o amigo dele: olha, vai lá, onde eu encontrei com aquela mulher, e leva esse cabrito para ela. E aí ela devolve as coisas que eu deixei. O amigo dele foi lá no local, não encontrou a mulher, foi na cidade e perguntou: olha, tem uma mulher assim, assim? Não, aqui não existe uma prostituta assim, não tem essa mulher. O que é certo é que ele não encontrou, ele volta com o Judá e diz: olha, sumiu. A mulher sumiu. Ele disse: mas minhas coisas, sumiu. Não encontrei, procurei na cidade, disseram que não existe. Tudo bem, passou 3 meses e chega a notícia na casa de Judá: olha, a Tamar, tua nora, se prostituiu e está grávida. A reação dele diz: foi arranquem-na de casa e queimem-na viva. Ela deve ser queimada. Foram, e quando tiraram de casa e iam praticar o ato da cremação, ela diz: ei, espera aí, eu tenho aqui esses objetos que pertencem ao pai do meu filho. Esses objetos pertencem à pessoa de quem eu estou grávida. E quando levaram a Judá, ele disse: essa mulher é mais justa do que eu, porque eu estou em falta com ela. Eu prometi o meu filho para ela e não fiz o que eu prometi. E ela usou desse ardil para que eu lembrasse da minha promessa. A Bíblia diz que ele nunca mais tocou nela depois disso. E quando chegou a época de dar à luz, ela estava grávida de gêmeos. Era comum o direito da primogenitura. Isso a gente já viu com Esaú e Jacó. Então a Bíblia diz que no momento em que nasce a primeira criança, ela coloca só a mão para fora, o braço para fora. E a parteira então amarra um fio vermelho nesse braço. Só que a criança recolheu o braço novamente. E saiu outro. O outro saiu na frente desse. E por isso o nome dele se tornou Pérez, aquele que abre caminho, aquele que rompe, aquele que faz o seu caminho. Esse é o significado de Pérez. O nome do significado do outro, que foi Zerá, é brilhante. Mas Zerá, que era para ser o primogênito, perdeu a primogenitura porque Pérez saiu primeiro. Então, esses camaradas, Judá, é bom que lembre-se isso, é da tribo da qual Cristo nasceu. Ele é da tribo de Judá. Esse Judá é ancestral de Cristo. E por causa de um dos filhos de Judá, que ele teve 2 filhos, aliás, Pérez, por causa do filho dessa mulher que usou de um ardil para, podemos dizer assim, cobrar uma dívida, é que nasce Pérez e nasce Zerá. E os filhos de Pérez, que são 2, um deles, que é Heróis,
é de quem descende diretamente Cristo. Ou seja, quando você lê sobre a genealogia dos ascendentes de Cristo, amados, você diz como é que Cristo nasceu disso aí. Na genealogia de Cristo tem prostituta, Raabe, faz parte da ascendência de Cristo. Tamar faz parte da ascendência de Cristo. Davi faz parte da ascendência de Cristo. Ou seja, são pessoas que você diria, pô, não poderia ser da tribo de Levi, que só tinha sacerdote, que aparentemente era só gente boa. Não. Eu acho que Deus faz que é para mostrar que ele veio, como ele mesmo disse, eu vim para salvar os perdidos. Porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os que estão perdidos, e ele então pega uma ascendência totalmente bem ruim, e dela nasce Jesus Cristo, que veio para salvar toda a humanidade. Então, esses camaradas, o que eu estou usando Pérez, que é para mostrar que, mesmo tendo nascido de um caso ilícito, ele se tornou o pai de uma família totalmente prestigiada, lembrada 6 séculos depois, porque já havia passado, quando ainda em Judá eles abençoavam os casais e diziam que sejam os filhos dessa mulher como os que Tamar deu a Judá, que sejam como Pérez. Ele foi para o Egito, se tornou, tanto ele quanto seus irmãos, pais de famílias, mas a família de Pérez, mesmo depois, lá em Neemias 11:6, diz assim: os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens notáveis. 468 homens notáveis. Isso quando eles saíram do cativeiro da Babilônia. Se tornou uma família numerosa e notável. Honrados. Frutos de um caso ilícito, mas que puderam mudar a sua história. Alguns domingos atrás, o pastor Cláudio falou sobre Jefté. Jefté foi um dos juízes sobre Israel, foi juiz de Israel durante 6 anos. E Jefté era filho de uma prostituta. E depois que seus irmãos, por parte de pai, cresceram um pouco, expulsaram de casa. Disseram, nós não queremos você aqui. Você é filho bastardo. E Jefté teve que sair de casa. E a Bíblia diz que ele se juntou pessoas a seu lado que eram péssimas pessoas. Foi como Davi, quando fugiu de Saul, pegou todos os que estavam à margem da sociedade e se juntaram a ele. Assim Jefté também construiu um grande bando. E quando a tribo de Judá se viu em perigo, recorreram a Jefté e disse, vem nos ajudar. Ele disse, mas eu fui expulso daí. Mas agora vai ser diferente, vem nos ajudar. E ele foi e ajudou, e pela graça de Deus venceu os inimigos e passou a ser juiz em Israel, e fez isso durante 6 anos. A mudança de história, amados, pertence a nós. Nós não precisamos seguir a história do fracasso. Não precisamos continuar na história do erro. Nós temos a possibilidade em Deus de mudar. De trazer filhos melhores. Filhos que amem ao Senhor, que honrem ao Senhor, que sejam melhores do que nós. Porque nós já temos a bênção de Deus. Boaz e Ruth é um caso de uma família voltando agora para eles, uma família que deu certo. Eles também são ascendentes de Cristo. Mas em Romanos, Ruth 4:13 diz, então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz um filho. Eu quero agora pegar os passos que Boaz deu para que a sua família desse certo. E o primeiro passo é ordem. Quando Noemi volta para Israel, depois de haver perdido seu marido, seus 2 filhos,
E também uma nora, apenas Ruth disse: onde tu pousares, pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, onde eu vou estar contigo. E ela foi com Noemi para Judá. E ali estava. E havia Boaz, porque Ruth disse: minha sogra, eu vou colher espigas. Porque isso não era proibido, elas podiam colher. E se algum homem generoso que estiver colhendo deixar cair espigas, elas podiam colher e levar para sua casa. Era uma forma de sustento. E ela foi. E a Bíblia diz que ela, colhendo espigas, ultrapassou os limites de um campo, entrou no outro. E esse campo era de Boaz. E Boaz a viu e disse: quem é essa moça? Aí disseram: ela é sogra, é nora de Noemi, a esposa de Elimeleque, que de fato era parente de Boaz. Elimeleque era parente de Boaz, e nessa época, o parente mais próximo podia comprar as terras e automaticamente, no caso de Ruth, ter que casar com ela. Mas antes que ele fizesse isso, havia um parente que era mais próximo, e que então o direito estava sobre esse outro parente. O que ele fez? Ele reuniu 10 homens nas portas da cidade, chamou esse parente mais próximo e disse: olha, Noemi, a esposa do nosso irmão Elimeleque, está aqui, e ela quer vender as suas terras. E você é o parente mais próximo, então você tem o direito de resgatar as terras dela. Mas saiba que ao resgatar as terras, você também terá que tomar como esposa Ruth. E todos os seus bens passarão a ser de vocês. Então ele disse: não, assim também eu não quero. Porque eu estaria correndo um risco, colocar os meus bens junto a uma pessoa que eu não conheço. Mas Boaz já a conhecia. E ele queria, de fato, casar com Ruth. Mas ele seguiu os passos certos. Primeiro falo com o parente mais próximo. E ele disse: então, você não quer? Não. Eu achei interessante isso. Nessa época, para se firmar um acordo, você dava um par dos seus, uma das suas sandálias para a pessoa. E esse parente próximo, então, pegou uma das suas chinelas e deu a Boaz. Está aqui, ó. Eu não quero resgatar, você pode resgatar, eu não quero. Eu abdico do meu direito de parente mais próximo como resgatador. Então, todos viram o que foi feito, e foi exatamente nesse momento. Ruth não estava nem presente, mas foi nesse momento que ele disse: então eu vou resgatar, eu vou casar com Ruth. E ali eles disseram: nós somos testemunhas. E já o abençoaram, já fizeram ali o casamento. Então, amados, por que as coisas geralmente hoje não funcionam? Porque os passos corretos não são seguidos. A pessoa namora e com uma semana já quer transar. Ah, mas está tudo certo, todo mundo faz. Mas Deus disse para não fazer. É uma quebra de princípio. É uma quebra de preceitos. É uma quebra dessa bênção que Deus deu. Quando é seguida a ordem, as coisas funcionam. Quando a ordem não é seguida, as coisas não conseguem dar certo. Quando você cumpre os princípios, alcança as promessas. Se você os quebra, as promessas são perdidas. É basicamente isso que acontece. Em Juízes 1:8, Josué 1:8 diz: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Apenas conhecer não é suficiente. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Não serve para muita coisa não, querido. Deus espera que você cumpra. Deus espera que você faça, que você entre em ação, que você obedeça. Quer ter uma família abençoada? Siga os princípios bíblicos. Você que ainda não casou, querido, aguente firme. Está namorando? Segura a onda. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu digo: eu sei. Para o Emerson e para mim já é mais fácil agora. Mas para você que é jovem, não.
Então, segure a onda. Quer ter uma família abençoada? Quer entrar nesse propósito de Deus, de ser uma das pessoas que vai mudar a história da sua casa, da sua família? Siga os princípios estabelecidos por Deus. Não quebre princípios. Não os quebre. A coisa não vai dar certo. Apenas conhecer não é suficiente. O êxito está em cumprir a palavra. Está em cumprir. Se você quer a bênção que Deus dá como padrão às famílias, siga os princípios estabelecidos por Ele. Queridos, Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Se você cumprir o que Ele pede, você vai receber o que Ele prometeu. Isso é certo, não tem como falhar. Segundo passo, fidelidade. Rute 3:5. Então Rute anuiu dizendo: farei tudo como me orientaste. Noemi conhecia o seu povo, conhecia as leis do seu povo, e ela instruiu a Rute. E Rute falou sobre Boaz, e ela disse: ele é nosso parente, ele pode nos resgatar. E eu tenho interesse em que você tenha uma casa boa onde você fique. E ela instruiu a Rute, dizendo: olha, na noite da ceifa, você vai, tome banho, se perfume. Isso é importante, né? Tome banho, se perfume, esteja lá, e no momento em que ele terminar o seu jantar, você veja onde ele vai dormir. E depois você vai até ele, descobre os seus pés e deita aos pés dele. A Bíblia diz que Boaz terminou o seu jantar e já estava alegre por causa do vinho. Às vezes eu fico pensando nisso. A Bíblia sempre que fala de vinho relaciona ao ato da alegria. Porque o vinho tem álcool. Só o que Cristo fez que não tinha, né? Alguns dizem. Não, quando Cristo fez, o dele não tinha álcool. Amados, que história mais... vamos deixar para lá. Então, Rute seguiu os princípios que foi ensinado por Noemi. E ela de fato fez como ela disse. Viu onde o Boaz foi dormir, foi lá, descobriu os pés dele. E a Bíblia diz que de madrugada ele acordou e viu uma mulher lá aos pés dele. E ele disse: minha filha, quem é você? Ela disse: eu sou Rute. Eu estou aqui. O livro de Rute são 4 capítulos. Recomendo que você leia. E ele disse: olha, eu gosto de você. Eu vou tentar lhe resgatar. Porque ainda há um parente que é mais próximo, ele tem o direito. Mas eu vou tentar fazer isso. E o que eu quero dizer com isso, amados, é que muitas vezes a gente não segue, a gente não é fiel ao que recebe, ao que é colocado em nossas mãos, a que nos é dito. A gente acha que não, eu sei fazer da minha própria cabeça, eu sei como é que funciona. Deus valoriza a fidelidade, Ele abençoa o fiel. Quer ser abençoado? Seja fiel. Fiel a quê? Aos princípios dEle. Amados, quer que as coisas andem ruim? Desobedeça. Eu sei o que é isso. Né, Cleiva? A gente sabe muito bem o que é isso. Quer que as coisas desandem? Desobedeça. Vai desandar. Vai trazer prejuízo. Vai trazer tormento. Vai trazer frustração. Mas quer que as coisas andem bem? Seja fiel. Princípio da fidelidade. Seja fiel onde Deus te plantou. Seja fiel no pouco. Só assim Deus te dará o muito. Deus recompensa os fiéis. Rute 3:16-18 diz: assim que Rute retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou? Rute contou-lhe então tudo o que o homem tinha feito por ela. E acrescentou: estas 6 medidas de cevada foi ele quem me deu, dizendo-me: não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Então Noemi assegurou a Rute: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso.
com certeza, este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. Em outras palavras, Noemi deu a ela o terceiro passo. Espere e confie. Fica tranquilo. Fique tranquilo, querido. Fique tranquilo. Uma das coisas que mais nos prejudicam é a nossa impaciência. E quem está falando para vocês sabe o que é isso. Pense numa pessoa impaciente. Só não consigo ser mais do que minha esposa. Isso é presente para ela, que ela está aniversariando hoje. Então, muitas vezes nós precisamos esperar, queridos. Não, mas eu quero para ontem. Deus diz, e o Kiko? Me procurou hoje e quer para ontem, por quê? Por que eu tenho que fazer? Por que eu devo fazer? Deus nem se importa em responder, amados, a esse tipo de coisa. Se você conhece o Senhor e você está seguindo os princípios dele, espere, confie, sempre confie. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus é confiar no tempo dEle. Ele tem o tempo, Deus só trabalha em um tempo do verbo, é o tempo perfeito. Sempre que Ele te abençoar, vai ser no tempo perfeito. Sempre que Ele fizer algo que você, vai ser no tempo perfeito. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele faz conosco também. Então, apertou, dificultou, mas você sabe que está buscando o Senhor, seguindo os passos dEle? Confia, espere, Deus vai resolver. Agora, querido, pecou, está em pecado, busque o Senhor, mas para buscar arrependimento. Porque só depois do arrependimento é que Deus vai estender a mão para te abençoar novamente, querido. A Bíblia diz que Deus não tem por inocente o culpado. A Bíblia diz que Ele nos repreende e castiga porque nos ama. Então devemos ser zelosos e nos arrependermos. Mas, se você está diante do Senhor com paz, com fidelidade, apenas espere, confie no processo de Deus. Deus tem um processo sim para as nossas vidas. Ele sabe como trabalhar conosco. Não trabalha da mesma forma que trabalha comigo, como com o Josué. E não é questão de ser melhor ou pior, Deus nos conhece, Ele sabe como realizar a sua vontade em nós. Ele sabe como nos atingir. E nunca duvide de uma coisa, a Bíblia diz que Deus não tem interesse em nos destruir. Ele nunca permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a tentação dará também o escape. O propósito de Deus é nos melhorar, para que a vontade dEle se cumpra em nós, e possamos ser de fato aquilo que Ele planejou para que fôssemos, uma família abençoada, uma família abençoadora. Filhos melhores do que nós. Não é como você pensa. Ah, mas eu pensei que Deus ia fazer. A minha mãe, ela não fez faculdade. E ela dizia, quando a gente vinha com essa desculpa, mamãe, eu pensei, ela disse, todo penso é torto. Então, você está errado. Você está errado. Quando nós pensamos muito, amados, em como Deus deveria fazer, a gente vai errar. Então, apenas espere, relaxe, confie. Deus sabe o que está fazendo e Ele vai fazer de forma perfeita. Confie nas promessas de Deus. Creia. Ah, não, mas pela situação que eu estou vendo, não baseie as promessas de Deus com circunstâncias. Deus é o dono de todas as coisas, do tempo e das situações. Não, mas nessa época aqui eu acho que não vai dar. Esqueça isso.
Confie, confie, espere, confie. Deus sabe o que Ele faz. Amém? Concluindo, o padrão de Deus não mudou. Continua o mesmo para as nossas famílias. Deus quer que nós sejamos frutíferos, Deus quer que nós sejamos prósperos, Deus quer que nós sejamos influentes, e Deus quer que nós tenhamos uma geração que vale a pena. Filhos que possam seguir e possam ver o melhor de Deus em suas vidas. E eu não preciso me esforçar muito para isso, queridos, porque é propósito, é plano de Deus. Basta apenas segui-lo. Mesmo que estejamos cercados de incertezas, vamos fazer a nossa parte. Vamos formar uma geração melhor do que nós. Homens e mulheres corajosos, tementes a Deus, que não vivam na incerteza, mas na confiança de que o Senhor é o que Ele disse que é, e Ele faz o que Ele disse que faz. E por isso vai dar certo. Nossos filhos podem ser o que Deus planejou, pois contamos com a bênção dEle. Amém? Fica sobre os pés, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado a Deus por nos mostrar que o Senhor trabalha no meio da imperfeição. Aquilo que não é perfeito é o Senhor quem torna útil a Ti. Nós somos prova disso, ó Pai. Temos aqui um monte de homens e mulheres que quando se olha no espelho, Deus, sabe que não é bom. Reconhece pecados, reconhece falhas, reconhece defeitos. Só não consegue muitas vezes reconhecer como o Senhor nos escolheu. Como o Senhor pôde nos amar tanto, a ponto de morrer por nós. E graças a Deus que o Teu amor não pode ser compreendido, mas ele pode ser vivido. Ele pode ser, ó Deus, experimentado por cada um de nós e vivido. Porque quando vivemos debaixo do Teu amor, ó Deus, nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Vivemos debaixo, ó Deus, da unção, da proteção, do cuidado. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado, quantas vezes o Senhor tem nos guardado. E nós só podemos dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Como diz Paulo em Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a palavra não encerra aí, mas diz, Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa restauração, a nossa transformação. E Ele está em nós através do Espírito Santo. Que nós possamos mudar a história. Se não está boa hoje, vamos mudá-la. Vamos voltar para os pés do Senhor. A misericórdia nele, a restauração nele, a força nele. Deus pode mudar a nossa história. E Ele muda. Ele muda. Que as nossas famílias, ó Deus, possam de fato ser o fruto dessa Tua bênção, desse Teu padrão de bênção derramado sobre as famílias. Que nós possamos experimentar isso, ó Pai. A Tua cura, a Tua graça, o Teu propósito, a Tua proteção, o Teu cuidado, dia após dia. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa as nossas famílias. Cuida dos nossos filhos, ó Deus, que são pequenos. Guarda-os, ó Pai. Cuida deles, que os Teus olhos estejam postos sobre cada família aqui representada nesta noite. Que a igreja, ó Deus, que a Comeve seja, ó Deus, protegida pelo Senhor. Cuida do pastor Mário que está enfermo. Restaura, ó Deus, que está hospitalizada. Basta apenas uma palavra Tua, ó Deus, para que eles se levantem totalmente curados. Porque o Senhor pagou na cruz do Calvário o preço para que isso aconteça. Lá o Senhor levou sobre si dores e enfermidades. Que a vitória da cruz, ó Deus, se torne real na vida dos Teus filhos que hoje estão enfermos, para a glória do Teu nome. Nos abençoa, Pai. Cuida de nós.
Restaura, ó Deus, a nossa comunhão e fé em Ti. Não permita, ó Deus, que a nossa vida prossiga no erro, mas que possamos, ó Deus, reconhecer e arrependidos retornarmos a Ti, para que, ó Deus, a nossa vida seja de fato aquilo que o Senhor planejou para que fosse, uma bênção. Muito obrigado, ó Deus. Eu oro agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que é que vocês estão vendo diferente aqui no louvor hoje? A Raíssa?